Eu vou ler a parábola do juiz Inico, apesar da gente não entrar na parábola hoje de novo, né? Porque, como eu tinha combinado com os irmãos, já que houveram várias questões sobre a ideia sobre oração, quando a gente estava estudando sobre sofrimento na escola bíblica dominical, então eu aproveitei essa parábola para a gente falar um pouco sobre oração, né? Falar mais do que a gente falaria normalmente se fosse estudar só a parábola, apesar de que também esse passeio que a gente está fazendo sobre a teologia bíblica da oração, ela serve como uma base para a gente entender essa parábola, porque se a gente não olhar o que a Bíblia toda ensina sobre oração, a gente vai tirar algumas heresias desse texto, né? Algo que o texto não está dizendo, que a parábola não está dizendo. Porque o que Jesus nos ensina aqui sobre oração, ela não contradiz o que ele já disse, o que outros textos, por exemplo, dos apóstolos disseram a respeito de oração. Então, não existe uma contradição aqui, e sim um complemento. É algo que a gente sempre tem que ter cuidado, né? Para não interpretar um versículo sem prestar atenção no que toda a Bíblia fala a respeito do tema daquele versículo, que aquele versículo está tratando, porque as coisas são complementares. A Bíblia é um livro só, né? Gênesis e Apocalipse é só um livro, apesar de nós temos vários livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, épocas diferentes, né? Mas nós temos um único autor. Então é um livro só. Esse autor não se contradiz, porque ele é perfeito e ele não erra, né? Então vamos abrir Lucas capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Lucas 18, versículos 1 ao 8, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra os meus adversários. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, ou quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós ansiamos pelo Senhor, ó Pai. Ansiamos pela Tua presença, ansiamos pelo Teu cuidado, ansiamos pela Tua palavra, ansiamos pela Tua direção, ansiamos pelo Teu poder. Ansiamos, ó Pai, por ver o Senhor agindo em nós e nos transformando, Deus, conforme o Teu caráter, conforme a Tua vontade. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor aqui, mais uma vez, diante da Tua palavra, sedentos por aprender de Ti, porque não há nada que desejamos mais, ó Pai, do que viver conforme a Tua vontade. E ver a Tua vontade sendo realizada de maneira poderosa na nossa vida. Então, Deus, que Teu Santo Espírito nos ilumine. Ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que o Senhor nos faça compreender aquilo que por nós mesmos não somos capazes de compreender. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Daniel está falando agora há pouco que ele está lendo o livro de Josué, começou, né, a ler o livro de Josué,
E eu estava pensando sobre Josué hoje. Eu estava me preparando para o estudo de hoje, né? A história do livro de Josué acontece por volta do ano 1400 antes de Cristo, né? Há 3.400 anos atrás, é muito tempo, né? E lá no capítulo 10 de Josué, Daniel não chegou lá ainda, tem uma história que é de arrepiar, porque a nação de Israel era Israel um todo, não havia sido dividido ainda, na verdade, nem as tribos ainda tinham tomado posse das terras. Israel estava lutando contra os amorreus. Era uma batalha contra os amorreus, era uma guerra. E naquele momento, por algum motivo, Josué quer e precisa que o dia se estendesse por mais tempo para que ele pudesse ganhar naquela batalha. E ele, então, ousa fazer uma oração que eu duvido que algum de nós tenha ousado na nossa vida. Porque ele ousa fazer uma oração para que, dentro do conhecimento dele, né, o sol parasse no alto do céu. Ou seja, todo o processo de translação, né, é rotação e translação, é rotação, sei lá, um dos dois, da Terra em volta dela mesma, né? Que toda esse processo parasse. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. A natureza, Deus criou ela tão perfeita, a Terra não está mais longe do céu do Sol do que deveria, não está mais perto do que deveria, está no ponto certo, a velocidade da rotação da Terra é a que deveria ter, né? E sempre foi assim, desde que Deus criou o mundo, e sempre será assim até a volta do Senhor Jesus. Mas um homem ousou orar para que esse movimento parasse, para que o sol parasse no alto do céu. E o texto da palavra de Deus diz que o sol parou, e o versículo 13 do capítulo 10 diz: o sol parou quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro o sol parou ali. E aí no versículo 14, tem uma expressão, um texto, uma expressão que eu fico impressionado com ele, que diz assim, versículo 14: nunca houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Nunca houve um dia assim, nem antes, nem depois, tendo o Senhor atendido a voz de um homem. Um homem insignificante faz uma oração e Deus faz o sol parar. Isso é impressionante, não é? É impressionante. E se esse fosse o único relato de grandes milagres e grandes prodígios em resposta de oração, já seria fantástico, mas a Bíblia está repleto desses textos, né? Êxodo 14, nós vemos Moisés orando e Deus abriu o mar vermelho. Lá em Êxodo 14 fala que soprou um vento e fez com que o mar se abrisse. Você consegue imaginar a força desse vento? Se você olhar hoje, se você olhar qualquer imagem de furacão, acho que furacão só dá na terra, acho que no mar acho que é tromba d'água, sei lá, um furacão da água. E você olhar os ventos mais fortes, você vai ver que eles não abriram o mar. O máximo que essas coisas conseguem fazer é sugar água, mas não chega nem perto. E aí, o texto diz que o vento soprou e o mar se abriu, mas o povo de Israel passou a pé enxuto. Então, esse vento que abriu o mar era tão poderoso para abrir o mar, mas não foi forte o suficiente para levar o povo. O mar continuou aberto e o povo continuou caminhando. Então, era um vento sobrenatural, o agir de Deus, não é? E se a gente fica empolgado com isso, outro texto
Logo no comecinho de Josué, aconteceu com Josué quando ele, logo assim que ele assume o lugar de Moisés, ele atravessa o Rio Jordão, e para mim isso é mais fantástico ainda do que o Mar Vermelho, porque a Arca da Aliança, quando os sacerdotes pisam no Rio Jordão, as águas de cima que estão escorrendo, elas se amontoam. O rio não para de correr. E as águas vão amontoando, vão amontoando, vão amontoando, até que uma multidão de 3 milhões de pessoas passassem. Você não passa 3 milhões de pessoas em poucos minutos. E ainda eles tiveram tempo de parar e tirar 12 pedras do meio do rio. Não dá para entender uma coisa dessa. O tamanho da represa que deveria ser construída ali para segurar essa água por tanto tempo. E o texto diz que a água parou, e não foi só com Josué, depois acontece também, se eu não me engano, com Eliseu. Né? É assustador. Em Atos capítulo 9, Pedro faz uma oração e uma senhora chamada Dorcas, que estava morta, voltou a viver. Nós lemos alguns textos de respostas maravilhosas, sobrenaturais, extraordinárias, poderosas, potentosas, tendo Deus atendido a voz de um homem, tendo Deus atendido a oração do seu povo. Bom, eu fiz tudo isso para introduzir uma pergunta que eu fiz semana passada. Eu pedi para os irmãos e para as irmãs pensarem a respeito dessa pergunta. E essa pergunta vai ser a última de que nós vamos responder dentro desse universo que a gente estudou sobre a oração, um estudo bem rápido sobre oração. E a pergunta que eu fiz, e eu vou esperar a resposta dos irmãos, existem limites à oração? Ou a oração pode todas as coisas? Ou ainda, eu posso pedir qualquer coisa a Deus em oração? Você pode juntar essas 3 perguntas, responder uma, responder 2, sei lá. Existem limites para a oração? A oração pode todas as coisas? Eu posso pedir qualquer coisa a Deus em oração? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, e eu gostaria que os irmãos me respondessem. 1, 2, 3 e já. Não tenham medo de errar. A ideia é que a gente pense sobre esse assunto. Só antes da resposta, a nossa professora Lucilena falou que é rotação. Obrigado, Lucilena. Rotação da Terra. Translação em volta do Sol. Rotação em volta dela mesma. Obrigado, professora. Pastor, eu acho que a gente pode pedir qualquer coisa. Agora, se ele vai atender, aí que... Outros 500. São elas, né? Pedir pode, mas atender, acho que vai ser de acordo com a vontade dele. Tem mais? Sim. Concordar para discordar? Sim, Thiago. A oração tem limites. A oração não pode todas as coisas. A princípio, porque a oração não tem poder per si, ela não tem poder por si só. O homem submete a oração a Deus, a divindade. O poder não é o poder místico da oração. E a Bíblia, o salmista diz, ele fala assim, Deus está no seu trono. Ele faz tudo quanto lhe apraz. Então, e o limite é o que está revelado na Escritura, de acordo com quem Deus é. Deus não vai se contradizer, os seus atributos, e os seus decretos eternos. Deus nunca vai quebrar um decreto eterno. Se Deus decretou, precisa acontecer. Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu orava para ter neve todo dia 25. E nunca teve neve. Então, não era a minha oração. Era
aquilo que Deus decretou e que revelou, instituiu na natureza. Esses casos são casos extraordinários, mas isso é milagrosos. Seria bom se ele respondesse. Já pensou se caísse neve aqui? Nossa, ia ser bom demais. Isso seria É. extraordinário. Mas pode responder concordar, discordar, acrescentar alguma coisa. A oração tem limites, a oração pode qualquer coisa, qualquer coisa. Quer falar, Vânia? A oração não tem limite, mas o cristão que busca conhecer a palavra de Deus e está em harmonia com o que ele conhece, que Deus fala para o coração dele, eu tenho certeza que ele não vai pedir coisas absurdas a Deus que não está na coerência do evangelho daquilo que ele vive, certo? Então, se eu estou com problema de saúde, eu vou pedir pela minha saúde. Se eu estou com problema financeiro, eu vou pedir pelo problema financeiro. E se o meu próximo também precisa de uma oração devido a uma circunstância da vida dele lá, igual aquela viúva, chegou para o profeta Eliseu e disse que meu filho estava doente. Ele chegou, o filho já tinha morrido. Então, o profeta sabia que se ele pudesse pedir ao Senhor a ressurreição daquela criança, ele poderia dar. Então, nós vamos pedir a Deus aquilo que está dentro da coerência ali, certo? E não pedir, por exemplo, de uma... vamos supor, a palavra de Deus ensina, você vai pedir pão, vai dar uma serpente? Não vai. Então, vai pedir uma coisa certa, coerência, a palavra de Deus em comunhão com tudo que... E certo que Deus vai responder segundo a sua vontade. Mas essa coerência já não seria o limite da oração? Por que eu estou fazendo essa pergunta, meu irmão? É porque em todas as perguntas que a gente fez aqui, os assuntos que a gente tratou, a gente tem tentado delinear o que a Bíblia fala sobre oração. Porque se a gente pega alguns textos isolados, pode parecer que eles ensinam algo que, na verdade, não ensinam, porque não é bíblico. Por exemplo, quando a gente pega aquele texto que Jesus disse que se nós tivermos fé, nós podemos pedir para que um monte saia daqui e caia no mar, a gente pode entender que se você tiver fé, você pode fazer qualquer coisa. Então, se você tiver fé, você derruba o presidente dos Estados Unidos, se você tiver fé, você ganha $1 bilhão, né? Esse texto que nós lemos, da parábola do juiz Inico, se a gente não entender de fato o que a Bíblia nos ensina sobre oração, ele pode parecer que se você pode pedir qualquer coisa, desde que você insista. Se você insistir, você vai conseguir. Né? Bater, abrir-se-lhe-á, pedir, né? Então isso pode levar a gente a entender que a gente pode pedir qualquer coisa e isso vai ser atendido. Né? Por isso que é importante a gente entender isso. A oração tem limite, ela pode qualquer coisa. E olha que interessante, porque nós lemos textos que falam de coisas que são inimagináveis. A gente não consegue entender como o milagre aconteceu, como que Josué orou e o sol parou, como que Moisés orou e o mar se abriu, como que Pedro orou e um cadáver retorna à vida. Isso são coisas fora do limite, de qualquer limite que a gente pode pensar. Então, essas coisas também podem levar a gente a entender que não existem limites para a oração. E aí, se você pensar assim, que Deus tem poder, não existe nenhuma situação que Deus não possa resolver, sim, nesse caso não existe limite. Mas, será que não existe mesmo limite para o poder de Deus? Não existe limite para a oração? Não existe limites para a resposta de Deus às nossas orações? A oração pode qualquer coisa e eu posso, de fato, pedir para Deus qualquer coisa.
né? Vamos lá, vamos pensar a respeito disso. Quando a gente estava falando sobre sofrimento e a providência de Deus, na verdade, sobre a soberania de Deus, eu fiz uma pergunta naquela escola bíblica dominical. Eu perguntei o seguinte: Deus pode todas as coisas? E a primeira impressão que a gente tem quando a gente ouve essa pergunta não, Deus pode todas as coisas. Principalmente que tem textos que falam que Deus é todo-poderoso. E quem é todo-poderoso tem todo o poder, né? Não há impossíveis para Deus, né? Essas coisas a gente canta isso. Né? Então, Deus pode todas as coisas. Parece que a resposta lógica é sim, Deus pode todas as coisas. Mas a resposta, na verdade, é não. É assustador isso. Mas a resposta é não. Por quê? Porque o poder de Deus é limitado pela própria natureza de Deus. Deus não pode muitas coisas, por exemplo, os exemplos que eu dei naquele estudo. Deus não pode criar uma pedra que seja tão pesada que ele não possa carregar. Por quê? Porque não há peso que Deus não possa carregar. Se ele construísse uma pedra que ele não pudesse carregar, ele negaria sua própria natureza. Então Deus não pode. Deus não pode. Deus pode não estar em todo lugar? Ele não pode, porque ele é onipresente, então ele está em todo lugar. Deus pode mentir? Não, ele não pode mentir, porque ele é a verdade. Deus pode amar o pecado? Ele não pode amar o pecado, porque ele é puro e santo. Então, o Deus que pode tudo, ele não pode se contradizer, como o Tiago disse agora há pouco. Ele não pode negar a si mesmo. Então, o único limite para o poder de Deus é o próprio ser de Deus, é a própria natureza de Deus. Então, nada, nunca, Deus vai contradizer a si mesmo. Se você faz uma oração pedindo que Deus peque, ele não vai atender essa oração porque isso está fora do limite. Está entendido, queridos? Deus, a oração pode todas as coisas? Não, a oração não pode contradizer o ser de Deus. Deus não vai atender aquilo que o faria pecar. O Tiago orou por neve. Tá, Deus não atendeu. Mas se em um outro contexto, o Deus que fez o sol parar, traria neve até para o Rio de Janeiro. Se fosse um outro contexto. Um contexto em que necessitasse disso. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas não significa então que o poder de Deus seja limitado, existe alguma coisa fora do alcance dele. Ele próprio se limita, porque se Deus negasse a si mesmo, ele não seria Deus. Se Deus pecasse, ele não seria santo. Deus pode não saber algo, ele não pode não saber, porque ele é onisciente. Os decretos dele são eternos. O que ele determinou vai acontecer e Deus nunca vai agir conforme ou contrário os decretos dele. Quando ele disse, vai acontecer. Quando ele disse, haja, houve. Então, esse é o limite da oração. Esse é o limite do poder da oração, o próprio ser de Deus. Agora, continuando a pensar a respeito disso, eu queria que alguém lesse para mim 1 João, capítulo 5, versículo 14, continuando para a gente continuar falando sobre o limite da oração. Quem achar pode ler. Pode repetir, por favor? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Primeiro João, capítulo 5, versículo 14. Quem achar pode ler. Vou ler.
Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tens a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João. Não, é isso mesmo, mas eu li o 13, está errado. É o E essa é a 14. confiança que temos para com ele, que, se perdirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós temos um fator limitador aqui da oração, não temos? Qual é o fator limitador que a gente tem aqui nesse texto? A vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele... Aonde que entra a parte de Josué, quando ele pediu para parar o sol, porque antes dele atravessar o Jordão para guerrear contra aquelas tribos que lá existiam na Terra Prometida, já era um propósito de Deus entregar nas mãos deles os seus adversários. Para que isso acontecesse, precisou parar o sol. Era a vontade de Deus, porque ele tinha um propósito naquilo. Não é isso? Corretíssimo, Daniel. Então, eu acho que Deus ele age segundo a vontade dele, porque lá na frente ele tem um propósito para a sua vida. Então, a sua oração, às vezes Deus até usa, te dá a sensibilidade à voz dele para você fazer uma oração que justamente vai fazer com que a vontade dele já se manifeste lá na frente. Então, assim, eu acho que tudo e todas as coisas operam conforme a vontade de Deus. Isso aí, Daniel, perfeito. É por isso que eu disse que num outro contexto, talvez a oração do Tiago fosse atendida, né? Deus havia determinado que o povo de Israel iria tomar posse da terra prometida, né? Aquela guerra era uma guerra santa, o povo de Deus estava fazendo a vontade do Senhor. Naquele contexto, Josué precisava que o dia se estendesse para que eles ganhassem a vitória. Então, não foi uma oração simplesmente para demonstrar poder, uma oração para alguma coisa divertida, eu quero ter um dia mais longo, né? Estava dentro do propósito de Deus e por isso Deus atendeu. Foi assim com o Mar Vermelho, foi assim no caso de Dorcas, foi assim no Rio Jordão, foi assim em todas as vezes que Deus atendeu a oração de um homem, né? Alguns dias atrás nós falamos sobre a oração do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10, na parte B, uma parte dessa oração diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então é dentro desse contexto. O que você pede? Para que a vontade de Deus seja feita. Então, o que esses textos estão nos ensinando é que as respostas de Deus às nossas orações são limitadas pela vontade dele. Deus nunca irá agir contrário à sua vontade. Mas eu queria aprofundar um pouco mais a respeito disso, nesse assunto. Sobre vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta simples, mas ela não é tão simples assim. A gente entender, porque vontade para nós pode parecer um capricho. Né? Eu estou com vontade de tomar sorvete agora. Pode ser simplesmente um capricho. Deus é caprichoso. Tudo tem que ser feito conforme a vontade dele. O que significa vontade de Deus? A vontade de Deus, nós precisamos diferenciar em duas: decretiva e a preceptiva, ou a vontade revelada. A vontade preceptiva é a vontade dos preceitos, tudo aquilo que Deus revelou sobre quem Ele é, sobre seu ser, sobre seus atributos, que está na Escritura. Então, quando Deus se fala assim, eu quero matar fulano, não é da vontade de Deus. Agora, outros atos são secretos. Isso aí está relacionado justamente aos decretos eternos. Isso aí a gente nunca vai saber quando, o que Deus quer ou se Deus não quer. Isso aí é uma vontade eterna que foi determinada antes da fundação do mundo e que ela, trazendo para a aplicação da oração, ela se relaciona
porque Deus pode atender a nossa oração porque Ele decretou que fosse assim, que a gente ia orar e Ele ia agir através da oração. Tem uma frase do Spurgeon, Charles Spurgeon, que ele falou assim: nem minha oração mais fervorosa, nem meu pranto mais amargo poderá mudar um só decreto de Deus. Então, essa é a vontade decretiva, secreta. Justamente isso, né? Eu estava pensando a respeito disso e tornando isso um pouco mais, uma linguagem mais simples. Muitos entendem errado o que diz respeito à vontade de Deus. Muitos cristãos entendem a vontade de Deus como aquilo que de melhor Deus planejou para a vida deles, sabe? Deixa eu tentar explicar. Muitas pessoas, essas pessoas se colocam no centro da vontade de Deus, como se toda a vontade de Deus girasse em torno desta pessoa, né? Então, eles olham para Deus assim, Deus os ama e quer o melhor para eles. Por isso, Deus planejou o melhor para a vida deles. Assim que essas pessoas pensam a respeito da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o que de bom Deus planejou para a minha vida. Você pode ver que muitas músicas de hoje, muitas pregações, muitos textos, muitos ensinos giram em torno disso. O homem é o centro da vontade de Deus. É como se toda a vontade de Deus gravitasse ao seu redor. Então, essas pessoas oram pela vontade de Deus, às vezes, por exemplo, por curiosidade para saber o futuro. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida com respeito a esse emprego? Vai dar certo? Não vai dar certo? Me conta para mim. Conta para mim. Eu estou começando um namoro hoje. Me conta, Deus, qual é a sua vontade? Vai dar certo? Vai dar errado? Né? Essas pessoas querem que Deus revele os seus planos para o futuro deles. Como se você fosse o centro da vontade do Senhor. Outras vezes, essa busca pela vontade de Deus, muitos clamam por isso, desejosos que Deus resolva os seus problemas da melhor maneira possível. Quando você diz, Deus, eu estou com problemas financeiros, faça conforme a tua vontade. O faça conforme a tua vontade, na cabeça dessas pessoas, significa o seguinte: Senhor, me dá o melhor para que eu possa sair desse problema financeiro. Um melhor emprego, uma oferta muito boa, que eu ganhe alguma coisa, sei lá, faça que isso aconteça. Outras pessoas pensam na vontade de Deus quando não tem a certeza da melhor opção em algo para escolher. Eu tenho 2 empregos, qual é da vontade de Deus? Certo? Eles estão tentando fazer com que eles nunca errem nas suas escolhas. Certo? Então, eu não quero escolher, eu quero que Deus escolha, porque Deus quer o melhor para mim. Então, Deus, se o Senhor quer o emprego A, que isso aconteça. Se for o emprego B, que essa outra coisa aconteça. E aí o Senhor escolhe para mim, porque eu quero saber qual é a tua vontade. Perceberam que tudo isso tem a ver comigo? A melhor vontade para mim. Deus, qual é o futuro que o Senhor planejou para mim? Senhor, resolva esse problema meu da melhor maneira possível, porque o Senhor quer o melhor para mim. Senhor, o que eu devo escolher? Porque o Senhor que sabe os caminhos. Então, qual é a tua vontade? Eu não estou falando que fazer essas orações, pedir algo parecido com isso, seja errado, né? Deus, me ajuda a escolher qual dos dois, eu estou em dúvida. Né? O problema é que, para muitas pessoas, a vontade de Deus se limita a isso, se limita a mim. Você pode orar para que Deus te mostre o melhor caminho, e Deus pode deixar que você escolha um caminho, e você erre o caminho, e você aprenda para que da próxima vez você escolha o melhor caminho. Né? Então, o grande erro é pensar que a vontade de Deus gira em torno do meu bem-estar. Está muito longe disso. A Bíblia nunca disse isso. Certo?
Fazer disso é fazer com que Deus seja o nosso servo. É fazer com que o foco de Deus seja eu. E a história da humanidade aconteça por minha causa. Tem muitas igrejas aí, estão abarrotadas de pessoas, buscando uma revelação de Deus, como outras pessoas que buscam a mesma coisa numa cartomante, em uma outra coisa assim. Simplesmente querendo saber o melhor caminho para que possa se dar bem na vida. Mas para entendermos a vontade de Deus, nós precisamos mudar o foco. A vontade de Deus não tem a ver com os meus interesses. A vontade de Deus não tem a ver comigo. A vontade de Deus não gira em torno de mim. A vontade de Deus tem a ver com os interesses dele. A vontade de Deus gira em torno dele. Tem a ver com ele. Vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Pensa um pouquinho o que significa vontade. De maneira geral, o que é a vontade? Eu estava lendo algumas definições, e duas que eu queria chamar a atenção aqui. O dicionário define vontade de duas maneiras. Primeiro, a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Segundo, a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, atingir seus fins e desejos, ânimo, determinação, firmeza. Então, existem duas coisas que a gente precisa saber a respeito da vontade, de maneira geral. Vontade humana, por exemplo. A primeira é que a vontade da pessoa está diretamente relacionada com quem a pessoa é, com a natureza dela, com o caráter dela. Certo? Por exemplo, uma pessoa pura, ela tem vontade de coisas puras. Uma pessoa gananciosa, a vontade dela está relacionada com a sua ganância. Uma pessoa corrupta deseja corrupção. Uma pessoa promíscua deseja promiscuidade. Os nossos desejos, eles têm a ver com quem nós somos. Pelo desejo de alguém, você pode conhecer essa pessoa. Você pode traçar linhas que te apontam para quem essa pessoa é. Então, essa é a primeira coisa. A nossa vontade, a vontade da pessoa, está diretamente relacionada a quem a pessoa é. E a segunda coisa é que a vontade da pessoa é o que motiva a pessoa e direciona ela em todas as suas ações. O que nos motiva a agir é aquilo que nós queremos fazer. Mesmo quando a gente age fazendo aquilo que a gente não quer. Por exemplo, tem um doce gigante de 10.000 calorias e você deseja muito comer, mas você não come. Por quê? Porque você deseja aquele doce, mas você deseja muito mais ter saúde. Certo? Mas ainda assim, é uma escolha da sua vontade. Então, a sua vontade tem a ver com você e é ela que te move. Não é? Então, vamos pensar sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? De uma maneira bem simples, a vontade de Deus é, em primeiro lugar, a expressão de quem Deus é. Deus não deseja nada diferente de quem ele seja. A vontade de Deus é a expressão do seu coração. É a inclinação do seu coração. São todos os seus projetos, sonhos, planos e desejos para todas as coisas. Então, a vontade de Deus é a manifestação do próprio Deus. Da santidade dele, da pureza dele, da soberania dele, do amor dele, da benignidade dele, da majestade dele, de tudo que ele é. Todos os projetos de Deus são limitados pelo ser de Deus. Então, qual é o tamanho da vontade de Deus? A vontade de Deus não é menor do que aquilo que Deus é. É grandiosa como ele.
Quão perfeita é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é contrária ao caráter dele, então é tão perfeita quanto ele é. E a segunda coisa é que a vontade de Deus é que move o agir de Deus, como nós já falamos. Para Deus não existe separação entre a sua vontade e a realidade. O seu querer é o seu agir. Tudo que ele quer, ele faz. Ou ele vai fazer agora, ou ele vai fazer depois, ou ele vai fazer na eternidade. E ele só existe essa diferença de tempo porque ele quis fazer algo agora, ele quis fazer algo depois e ele quis fazer algo na eternidade. Então, toda a vontade de Deus é a expressão de quem Deus é e é o que move o ser de Deus. Deus age conforme o querer dele próprio. Agora, a coisa mais importante que a gente tem que saber, uma das coisas mais importantes, que o centro da vontade de Deus, a vida do homem, é a obra de redenção que Deus planejou e está realizando para trazer os seus eleitos para Ele, para viver com Ele, em eterna relação dele sendo Deus e nós criaturas dele, ele sendo Senhor e nós servos, ele sendo Deus e nós os seus eternos adoradores. Esse é o centro da vontade de Deus para a vida do homem. Toda a vontade de Deus gira em torno desse projeto. Se a gente voltar para o texto lá de Josué, quando eles oram para o sol parar, porque eles estão numa guerra de posse da terra prometida, e se você entender que aquilo é muito mais do que um fato histórico e uma guerra geográfica, mas aquilo é o pano de fundo de uma obra espiritual, quando Deus nos ensina a partir através desse texto que o Senhor está travando uma batalha para trazer o seu povo para a terra prometida, que é o céu, a eternidade com Ele. A gente entende então que naquela guerra também tem um plano de redenção de Deus. O plano de salvação estava naquela batalha. Era uma sombra do plano de salvação. Era uma primeira revelação de Deus de algo muito maior que viria no Novo Testamento. Então, todo o projeto de Deus tem a ver com essa grande, gigantesca, extraordinária obra que ele está realizando. A passagem pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, a ressurreição de Dorcas, todos os milagres de Deus têm a ver com o seu projeto central de resgatar o seu povo para a eternidade com ele. É isso que Deus está fazendo. É esta que é a obra de Deus. Então, querido, algumas pessoas dizem, como eu falei há pouco tempo, Deus não quer que os seus filhos sofram nesta vida. Deus não quer que nada ruim aconteça com você. Deus quer que você seja próspero. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que seu povo não sofra. A vontade de Deus é que você não fique doente. A vontade de Deus é que você prospere por onde você for. Como se isso fosse o centro da vontade de Deus. Como se Deus fosse isso. Porque se a vontade de Deus está relacionada a quem Deus é, e o centro da vontade de Deus é você, então o que Deus é servo do seu bem-estar. Deus se tornaria servo do seu bem-estar. Isso definiria Deus. Se fosse essa o centro da vontade de Deus. Como se você fosse o motivo pelo qual Deus move. O motivo pelo qual Deus move é o projeto de Deus para a redenção dos seus filhos. As pessoas que dizem isso não tiraram de lugar, tiraram de trás da orelha e não foi da Bíblia. Se estiver dentro do projeto de Deus para a redenção, que você sofra, você vai sofrer. Se estiver dentro do projeto de redenção de Deus, que você fique doente, você vai ficar. Se for da vontade de Deus, no centro do projeto de Deus para a redenção, que você seja próspero, você vai ser.
Mas se for da vontade dele que você fale. Esqueci. Você vai falir. Era da vontade de Deus que Paulo fosse usado para realizar grandes milagres. Mas para o projeto de redenção de Deus, era da vontade de Deus que Paulo tivesse uma enfermidade que ele não conseguisse curar, mais que orasse. Por quê? Porque aquele espinho na carne faria com que Paulo se tornasse mais humilde e dependente do poder de Deus. Então, tudo tem a ver com isso. E como o Tiago disse, nós podemos entender a vontade de Deus para primeiro, a vontade de Deus, primeiramente, uma divisão, a vontade geral de Deus, a vontade de Deus para a história de toda a humanidade. Existe um projeto maior que percorre toda a história da humanidade, que é esse projeto de salvação, desde a criação até o Apocalipse. E existe o projeto de Deus, a vontade de Deus particular, que é como você se encaixa nessa obra do Senhor. Como que você se encaixa nessa vontade geral? Toda a vontade de Deus para a nossa vida não tem como objetivo final o melhor para mim numa perspectiva temporal, mas sim o melhor na perspectiva da eternidade. Então, esse projeto eterno de Deus, existe o projeto de toda a humanidade, aquilo que ele está fazendo e movendo toda a história da humanidade para o fim, que é a volta do Senhor Jesus, e existe o projeto de Deus para a sua vida particular. Aonde o Daniel, aonde a Vera, aonde a Sônia, até o Valnei se encaixa nesse negócio, por incrível que pareça, onde a sua história se encaixa no mover do Senhor. Certo? E no que diz respeito à nossa compreensão, nós podemos dividir em três grupos. O primeiro é a vontade revelada de Deus. E a vontade revelada de Deus é essa aqui, são as Escrituras. O que Deus revelou para nós está escrito aqui. E nós precisamos conhecer a vontade revelada do Senhor. Deus trouxe para nós a sua palavra, para que nós entendêssemos os seus planos para toda a humanidade. Por que a gente pode dizer que o centro do projeto de Deus para a humanidade é a cruz, é a salvação, é o projeto de salvação? Porque foi ele que escreveu aqui. Ele disse que tudo gira em torno disso. Se você lê Gênesis, Deus criando o homem, e depois o homem peca, e ali mesmo no Éden, Deus já fala de Jesus Cristo. Aí você olha todo o Antigo Testamento já falando de Cristo e já falando da volta dele. E aí você vai para o Novo Testamento, que fala de Cristo e da volta dele. E você não tem como entender outra coisa. Não, a história de redenção é o centro da vontade de Deus, é o centro da história da humanidade. Então, essa é a vontade revelada. Existe um segundo grupo de vontade, que é a vontade que está se revelando. É a parte da vontade de Deus que ainda não conhecemos, mas que vai sendo revelada a nós à medida em que o Senhor vai executando o seu projeto na nossa vida. Como, por exemplo, em Atos 9, nós vemos a conversão de Saulo, e Deus disse para Saulo: Saulo, a partir de agora eu vou te usar como apóstolo para os gentios. E você vai pregar o evangelho aos gentios. Então, é a vontade que vai se revelando. Por exemplo, eu não sabia que seria pastor em Alegre, até eu vir para cá. Então, eu entendi que é a vontade de Deus que eu pastorei em Alegre. Qual é o projeto de Deus para o meu ministério aqui em Alegre? Eu não sei. Ou eu sei aquilo que já me foi mostrado, aquilo que Deus já está fazendo. Deus tem outra coisa para o meu ministério aqui em Alegre? Eu não sei. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu não sei. Você vai embora daqui o ano que vem? Não sei. Vai ficar aqui mais 20 anos? Eu não sei. Mas
À medida em que Deus vai realizando a vontade dele, muitas vezes ele vai te mostrando a vontade dele, e a vontade dele vai sendo descortinada diante dos nossos olhos. Mas existe um terceiro grupo, que é a vontade de Deus que nunca será revelada. E é aquilo que nós nunca vamos saber, e, sinceramente, esta é a grande parte. Nós nunca vamos saber. Por quê? Por que que, ao invés de ir para Mato Grosso do Sul, onde eu quase fui, eu vim para Alegre? Por quê? Não sei. Por que que Deus me tirou de Ibatiba e me trouxe para cá? Eu não sei. Sabe? Por que que muitas coisas acontecem na sua vida? Você não sabe e nunca vai saber. Mas a gente tem que entender que tudo está debaixo da vontade do Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Eu falei agora há pouco, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando a gente pede para Deus a vontade dele seja feita na nossa vida, quando a gente pensa que a vontade de Deus é o melhor para mim, como se eu fosse o centro da vontade de Deus, fica fácil orar assim. Pai, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque é só felicidade, é só prazer. Vasco campeão todos os anos. Deus vai fazer tudo isso. Mas quando eu entendo que a vontade dele está ligado a ele e não a mim, é perigoso pedir a vontade de Deus. Porque isso vai contrário à minha vontade. Na oração do Senhor, Jesus ensinou a gente a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é tanto na terra quanto no céu. É assim como, é comparação. Como a vontade de Deus é feita nos céus? Ela é feita plena, absoluta. Os céus são a manifestação plena da vontade de Deus. Tudo ali é a vontade do Senhor. Tudo ali é exatamente como Deus é. Tudo ali é a expressão do caráter santo, eterno e amoroso de Deus. Tudo ali é a expressão do coração do Senhor. Tudo ali é o que tem que ser. Então, quando a gente clama para que a vontade de Deus seja feita tanto na terra como nos céus, nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja concretizada plena aqui na nossa vida, aqui na terra, como é concretizada plena nos céus. É um clamor por alcançar na terra a plenitude do coração de Deus. Deus, faça exatamente o que o Senhor quer. Já pensou se Deus tivesse falado para João Batista? O projeto dele seria, de Deus para João Batista, seria que ele fosse encarcerado, passasse os últimos dias da sua vida na prisão e que só sairia de lá decapitado. Será que João Batista oraria dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade? Como diz a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediria isso? Segundo a tradição, Isaías, o profeta Isaías, foi cerrado ao meio. Quando a gente pede, Senhor, seja feita a tua vontade, você pode estar pedindo alguma coisa muito séria. Eu lembro de alguns anos atrás, 10 cristãos, não sei se foram 10, eu acho que mais de 10 cristãos foram decapitados pelo Estado Islâmico. E aqui eles foram decapitados por serem cristãos. Já percebeu o peso dessa oração? Mas a gente não tem escolha. Porque, na verdade, a gente entende que a vontade de Deus é a melhor, mesmo que a vontade de Deus seja o meu sofrimento, seja a minha dor. Porque, de alguma forma, o meu sofrimento e a minha dor vai gerar a glória do nome dele. Vai gerar a concretização, a realização do projeto dele, da vontade dele, do plano dele, que redunda
e se concretiza na redenção de todos aqueles que ele chamou para a salvação. A conclusão da obra da redenção. Então, se para executar o seu plano, Deus planejou que o Marcelo sofra, que o Marcelo morra, esta é a boa vontade de Deus para a minha vida. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E esse tudo coopera para o bem está a dor, sofrimento, morte e também coisas boas também. Mas nunca será por causa de mim. Sempre será por causa dele. Nunca será por você, sempre será por ele. Então, qual é o limite da oração? O limite da oração é a vontade de Deus. Então, quando a gente pede por qualquer coisa, quando a gente ora, por mais que a gente esteja chegando a Deus, trazendo as nossas dores, as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas preocupações, a oração é um exercício de fazer com que tudo isso seja mortificado. Você chega com tudo que diz respeito a você, mas você começa a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, para você lembrar que tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. E aí você pede pela vontade dEle, você pede pelo reino dEle, você pede pela santidade do nome dEle. Finalmente você chegar nas suas preocupações. E quando você chegar lá, se você orou direitinho, você vai saber que já não se trata mais de você. E aí você vai dizer, Senhor, está doendo. Se eu tenho algum propósito com essa dor, Deus. Se for o teu propósito essa dor, que ela continue. Se ela te honra por alguma coisa, se ela glorifica o teu nome, se essa dor vai me levar para algum lugar que eu nem vou, nunca, eu vou morrer sem saber que ela me leve. Mas seja feita a tua vontade. Uma das coisas que mais me impressiona é a mania que a gente tem de fazer orações ditando respostas para Deus. Senhor, fulano de tal está doente, cure. Senhor, nós precisamos disso, resolva. E se a gente deixasse tudo nas mãos dele? Como filhos dependentes, se chegássemos a ele dizendo, Senhor, está doendo. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, meu filho está enfermo. Faça a tua vontade. Aquele livro, Em Nome do Pai, que eu indiquei, ele trata a respeito disso. De você fazer da sua oração um instrumento da vontade do Pai. Então, faça esse exercício. Entenda que quando o texto diz que aquela viúva orou, insistiu, melhor dizendo, com o juiz, não está dizendo que você possa insistir com qualquer coisa que Deus vai te dar. Porque Deus nunca vai dar nada que não seja da vontade dele. A vontade eterna do Senhor é imutável. É imutável. Amém? Eu tinha mais algumas coisas para colocar aqui, mas essa é a base de tudo aquilo que eu tinha proposto. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente entra na parábola propriamente dita, entendendo o contexto dela. Vou voltar na questão do contexto dela. Eu tinha que ter feito invertido. Começar com a oração para depois ir para o contexto. Seria melhor. Mas só percebi depois. Então, vai ser do jeito que está mesmo. Aí a gente vai voltar um pouquinho no contexto e já entrar propriamente dentro da parábola, entendendo o que Jesus está nos ensinando com ela. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Concorda, discorda? Se não tem, nós vamos encerrar. Lembrando aos homens com M maiúsculo, que sábado nós temos reunião do Ministério do Homem, já é a terceira reunião online, enquanto as mulheres não fazem nenhuma ainda. Nós estamos ganhando. Pela primeira vez na história da Igreja Presbiteriana, nós estamos na frente.
Então, não esqueça. E nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir para a noiva Lucélia que faça essa oração. Pastor? Isso, sim, Claudinha. Não, eu queria só aproveitar que a gente está falando, né, sobre a oração e a vontade de Deus. Se a oração muda, tem aquele texto de Ezequiel, né, que Deus manda o profeta falar com ele para pôr em ordem a sua casa, né, de que ele isso mesmo, que põe em ordem tua casa, porque ele morrerá. Então, assim, muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entender se a oração que mudou, né, a vontade de Deus, a vontade, né, porque a gente fala assim, você vai orar e Deus vai atender. E ali, assim, se a gente, depois que o senhor falou isso tudo, a gente não tiver realmente essa outra visão, a gente entende que quando ele faz a oração e pede a Deus, né, para poder lhe dar mais uns anos, Deus acrescenta, que é o próprio texto diz, né, porque o profeta nem bem tinha saído, não chegou nem a sair do palácio, e Deus fala, volta lá e fala que eu vou dar mais, e põe um tempo, né, dou mais 15 anos de vida. E quando a gente lê aquele texto, a gente entende rapidamente que a oração moveu, né, a mão de Deus, o coração de Deus, para poder responder à oração da vontade do rei. Mas, na verdade, agora a gente entende de uma outra maneira, né? Porque a oração, na verdade, é um instrumento que Deus, né, nos dá para que ele possa realizar os seus propósitos na vida da gente. E não para poder fazer a nossa vontade, a vontade de Deus, né? E nesse caso específico, Claudinha, muitas pessoas têm dúvida com respeito a esse texto, porque se você lê assim, parece que de fato a oração mudou a vontade de Deus. Deus tinha um projeto, o rei orou e Deus mudou a questão. A gente tem que entender que quando a Bíblia, Deus foi escrevendo a Bíblia, ele usa a linguagem que Deus usa, a maneira como ele escreve, é uma maneira didática para a gente ir aprendendo a respeito de coisas que são maiores do que nós. Por exemplo, tem outros textos, quando diz que Deus se arrependeu, né? Será que Deus se arrepende? Como que Deus se arrepende? A verdade a respeito de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. É como, por exemplo, a maneira como a gente ensina muitas coisas para criança. Muitas coisas a gente ensina de uma maneira mais simplista, para que ela possa compreender uma questão muito mais complexa. Quando ela for mais velha, essas questões vão ser explicadas com maior complexidade. Então, na revelação bíblica, muitas coisas são colocadas, a gente chama isso de eu esqueci o nome, que dá a Deus características humanas para que a gente possa compreender. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito das mãos de Deus, Deus tem mão? É lógico que Deus não tem mão, mas quando a gente entende quando a Bíblia fala do braço direito do Senhor, a gente sabe que o braço direito é o braço da força. Então a gente entende o Deus que está sustentando todas as coisas. O coração de Deus. Deus tem coração? Deus não tem coração, ele é espírito. Então, é a maneira didática de como Deus vai revelando as coisas para nós, para que a gente entende a história, entende a revelação, entenda a maneira como Deus vai construindo as ideias. Então, a história transcorreu assim. O profeta disse que ele morreria agora. O rei estava mais interessado
na sua própria vida do que na vontade de Deus, né? E aí a permissão de Deus para que ele vivesse mais 15 anos. Será que Deus mudou de ideia? Não, esses 15 anos sempre foram a vontade do Senhor. E esses 15 anos a mais revelaram a malignidade do coração daquele rei, que foi um rei temente a Deus, mas que não era perfeito. Então, a vontade de Deus, ela nunca é mudada, né? Muitas vezes até pode parecer que ela é mudada, né? A sua vida está caminhando numa direção e você insiste tanto com Deus para fazer um desvio, e aí Deus diz, vai, faz o desvio, e você pensa, não, mudou, eu mudei a vontade de Deus. Você não mudou a vontade de Deus, porque nesse desvio você aprendeu qual é o projeto de Deus para a sua vida, e você errou, você se arrependeu, você voltou para o caminho. Sempre foi o projeto de Deus te tratar assim, né? Então, a gente tem que entender essas revelações bíblicas como uma maneira de Deus nos ensinar uma verdade. Foi assim que foi a percepção do rei diante de toda aquela situação. A gente caminha com ele nessa história. Deus falou que eu ia morrer, eu pedi mais 15 anos, e aí Deus me deu mais esse período de tempo. Essa coisa assim. É a história vista a partir do olhar humano, né? Ainda que no projeto eterno de Deus, todas as coisas já estavam escritas e determinadas. Uhum. Inclusive, uma coisa que eu queria colocar às vezes a gente pensa assim, mas então se eu tenho que orar com a vontade de Deus, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? A resposta para isso é intimidade. Um filho, quanto maior a intimidade que ele tem com o pai, mais ele conhece a vontade do pai. E ele já chega ao pai fazendo um pedido e às vezes ele já sabe se vai conseguir ou não vai conseguir. Ele conhece o seu pai. Então, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, em leitura da palavra, em oração, né, mais a gente vai conhecendo os projetos de Deus, a vontade do Senhor. Mais a gente vai conhecendo aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. É lógico, esse mais que a gente vai conhecendo ainda é eternamente menos do que toda a vontade de Deus para a nossa vida. Mas com intimidade a gente vai conhecendo a Deus. E a gente tem que buscar essa intimidade. Certo? Então, nós vamos encerrar. Eu quero pedir para, então... A palavra que o senhor queria falar é antropoformismo? É isso aí. Muito obrigado, Soninha. O que seria de mim sem esse povo? A noiva Luluzinha, então, vai orar para a gente encerrar o nosso estudo. Pai, nós, primeiramente, Pai, te agradecemos por esse momento de tanto aprendizado, Pai. E que, mais uma vez, mostra a nossa fraqueza, Pai, nossas falhas. Mostra o nosso ego, Pai. De pensar só no nosso bem-estar e olhar as lutas como um período terrível, Pai. E que muitas das vezes a gente esquece que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor é soberano, Pai. Então, Pai, que da mesma forma, Pai, que nós estamos reconhecendo esse ego, eu queria te pedir, Senhor, coragem também para reconhecer a tua soberania, para dizer, eis-nos aqui, Pai. Faça a tua vontade, seja na dor, seja no sofrimento, seja na alegria, Pai, eis-nos aqui. Nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito para cada um aqui. E nós te pedimos, Pai, eis-nos aqui, faça a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Amém. E da mesma forma, Pai, que nós nos achegamos a Ti cada vez, Pai, mais perto, com uma intimidade profunda. Não uma intimidade, assim, pequena, mas que a gente possamos buscar isso cada vez mais. Assim como Moisés foi falado hoje também. Moisés foi um cara de tremenda intimidade com o Senhor, Pai. Então, nós te pedimos, Pai, nos ajude, nos dê coragem para assumir as nossas falhas, coragem para reconhecer a tua soberania e coragem para reconhecer, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Essa oração nós fazemos hoje, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
Amém, povo de Deus. Está encerrado. Boa noite.